dizer que o cristianismo ou qualquer outra realidade histórica está acabando quando acabou. Antes, é melhor você não se arriscar a ser profeta. Você tem religiões que acabaram com o tempo, como a religião egípcia, como a religião grega, como a religião romana, para falar de religiões famosas, digamos assim, politeísmos antigos famosos, porque as civilizações ligadas a elas acabaram. Então, daí você tem uma dica que uma religião, sendo ela fruto de um determinado grupo histórico-cultural, se esse grupo histórico-cultural desaparece, a chance dessa religião desaparecer é grande. Por exemplo, se os judeus acabassem, deixassem de existir, o judaísmo poderia acabar como religião. O fato do cristianismo ser uma religião que nasceu do judaísmo, por Jesus Cristo ser judeu e os apóstolos todos de origem e os primeiros cristãos serem, fez com que o judaísmo ficasse muito famoso, porque o judaísmo poderia ser simplesmente uma religião de um número pouco significativo de pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer é que dizer se o cristianismo acabou, está mudando de rosto, é uma pergunta que propriamente não dá para responder no tempo histórico atual, porque ele continua existindo. Agora, veja bem, o processo de secularização na Europa, que atingiu países das Américas, por exemplo, é um processo em que muita gente no século XIX e no XX achava que o cristianismo ia acabar. Por quê? Porque o secularismo implicava um distanciamento do cristianismo das instituições e do espaço público, institucional, e unicamente existindo no espaço privado. Não aconteceu. E aí vem mudando de rosto. Não aconteceu por quê? Porque em sendo o cristianismo uma entidade histórica, que vai aí numa conta redonda 2000 anos, ele nasce como heresia judaica, ele cresce como religião do Império Romano, ele converte a elite inteligente, culta, da Grécia, né, já romanizada e de Roma, e, portanto, o cristianismo passa a deter os mecanismos de produção de filosofia e pensamento ao longo da Idade Média inteira. Portanto, o cristianismo, o Império Romano acabou e o cristianismo continuou, tanto na sua versão católica, que é herdeira do espólio do Império Romano, quanto na sua versão reformada, que são várias igrejas que se afastaram da Santa Madre, digamos assim, Igreja Católica. Então, se você vivesse no século XVI, em determinadas regiões da Europa, você poderia dizer que o cristianismo estava mudando de face, certo? Porque, em sendo uma entidade histórica, ele pode se transformar na medida que os grupos que seguem o cristianismo desenvolvem interpretações diferentes, cultos diferentes, mas ainda assim permanecem dentro do escopo da Bíblia cristã, da figura de Cristo e dos seus primeiros autores, entende? Então, agora, se em algum momento a gente chegar à conclusão que Jesus era um ET,